Capítulo 6 e verso de número 9. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Nós temos ali já projetado também. A palavra diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Vou ler novamente: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Feche os teus olhos mais uma vez. Nós vamos orar mais uma vez diante do Senhor, entregando essa noite no altar de Deus. Pai, nós te somos gratos pela alegria de estarmos reunidos como parte do teu povo. De forma especial hoje, Pai, o Senhor nos traz a sua presença para ouvir a sua palavra, para entendermos aquilo que está no seu coração. E tudo que nós queremos pedir nesse momento inicial é que o Senhor, através do Espírito Santo, tenha a total liberdade, Senhor, para ministrar as nossas vidas e para fazer com que a tua palavra prevaleça nos nossos corações. Pai, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós apenas com esse versículo deveremos caminhar boa parte dessa mensagem. Aqui nós temos um texto de Gálatas, que você provavelmente já leu, já conhece, que fala de uma realidade muito importante para os nossos dias, que é exatamente desenvolver a capacidade de fazer o bem. Nós vivemos em um mundo onde habita diante de nós tanto o mal como o bem. Há cerca de um mês atrás, talvez, eu trouxe uma palavra onde eu dizia, através do tema, o mal que habita em mim. Não sei quantos lembram dessa palavra, e essa palavra tinha justamente o objetivo de refletir que todos nós temos em nós tanto possibilidades para o mal, quanto temos possibilidades para o bem. E a nossa vida, ela será exatamente a expressão daquilo que nós tiramos de dentro de nós, seja ele o mal, ou seja ele o bem. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, podemos potencializar o mal que está em nós, como também podemos potencializar o bem que está em nós. Sem dúvida nenhuma, o objetivo da igreja, o objetivo do evangelho, que eu e você, na nossa caminhada histórica com Deus, possamos sempre fortalecer as bases do bem que existe dentro de nós, porque afinal de contas, nada justifica melhor a nossa fé do que a expressão daquilo que está dentro de nós, chamado o bem, que é exatamente a vontade do Senhor para as nossas vidas. Agora, viver o bem é um desafio. Viver o bem em uma sociedade má, viver o bem diante de uma sensação onde muitas vezes o mal prevalece, é sempre um desafio. Viver o bem em uma sociedade onde a impunidade está muitas vezes muito mais justificada do que o bem, é muitas vezes nos pegar em uma situação aonde ficamos com dúvida: vale a pena ser bom? Vale a pena fazer o bem? Vale a pena gastar a minha vida impulsionado pelos valores eternos do reino de Deus? Quando na verdade encontramos não uma nem duas, mas diversas ocasiões e circunstâncias onde o mal, além de prevalecer, muitas vezes acaba sendo premiado. Uma das maiores crises, que certamente se você não entrou em algum momento da tua história com Deus, você vai entrar em exatamente essa crise: será que vale a pena ser bom? Vale a pena fazer com que os valores e princípios do reino de Deus sejam expressos na minha vida em toda a sua totalidade? O que significa dizer que um preço alto será pago para isso?
mesmo que a intenção não seja responder essa pergunta, de antemão eu digo para você, vale a pena ser bom. Olha para a pessoa que está ao seu lado, não sei se você acredita nisso, espero que sim, mas olha para a pessoa que está ao seu lado e fala para ela, vale a pena ser bom, vale a pena fazer o bem. E queridos, nós estamos diante de uma realidade que justamente nos questiona isso, vale a pena? Vale a pena sim, mas tem algumas coisas sobre fazer o bem, que obviamente eu e você precisamos aprender. Nesse texto de Gálatas, a palavra de Deus diz, e não nos cansemos de fazer o bem. E quando a palavra de Deus nos diz, não nos cansemos de fazer o bem, ela já está pressupondo que em algum momento da minha história, que em algum momento da minha caminhada, eu posso me cansar sim. A Bíblia fala que eu não devo perdoar o meu irmão apenas 7 vezes, mas quantas vezes? 70 vezes 7. É verdade, mas sabia que até perdoar cansa? Imagina, lá no 69 você está por aqui de perdoar, porque cansa. Fazer o bem, perdoar, cultivar os valores do reino de Deus, são todas atitudes que nos levam à reflexão de que cansa. Não pense que as pessoas que hoje fazem o bem são pessoas peito de ferro por toda a vida, que conseguem perdoar sempre, que conseguem fazer o bem sempre, que em todas as ocasiões da sua história, elas estão sempre prontas e predispostas para fazer o bem. Na verdade, há uma luta interior para com todos aqueles que um dia se comprometeram com as verdades bíblicas, especialmente com a vontade do Senhor de que nós fôssemos pessoas boas nessa terra. Porque fazer o bem, uma hora cansa. E é exatamente isso que o autor de Gálatas está prevendo nas nossas vidas, com base em toda a nossa trajetória, em todas as nossas lutas, em todo o cansaço que a nossa alma muitas vezes vive. Ele já de antemão diz assim, meus irmãos, não se cansem de fazer o bem. Não se canse. Não se canse. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um programa policial, onde o objetivo era mostrar o trabalho dos policiais. E não sei se você já viu esse programa, alguém vai com uma câmera atrás e filma toda a vivência, todo o cotidiano de alguns policiais. Em algum momento, uma dupla de policiais abordou um rapaz que estava praticando algo errado, e ao abordar aquele rapaz, eles fizeram toda a checagem do que ele estava fazendo, e constatou-se, diante até mesmo das câmeras, que aqueles rapazes foram pegos em flagrante, diante do que eles estavam fazendo. Constatou-se isso, e de fato aquele rapaz, ao ser abordado por aqueles policiais, ele foi preso, ele foi colocado no camburão, e ele foi levado até a delegacia. E sempre depois desse momento, onde eles prendem, essa pessoa que estava cometendo algum delito, alguma coisa errada, os repórteres costumam depois fazer uma entrevista final com os policiais, para que eles possam dar uma geral sobre como foi aquela abordagem. E eu me lembro exatamente da frustração de um policial, dizendo exatamente assim, olha, realmente ele foi pego em flagrante, realmente ele foi preso, mas sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco esse camarada está solto, porque eles já estão acostumados a fazer isso. E meus irmãos, quantas histórias parecidas com essa, eu e você já não escutamos, de situações que permaneceram impunes, mesmo depois de constatado que haviam equívocos, que haviam erros, que haviam delitos. E é nessa hora que muitas vezes dentro de nós bate aquele sentimento de frustração, onde vale a pena ir até o fim, vale a pena
prender, vale a pena fazer o bem, vale a pena fazer a justiça. Em algum momento, talvez aquele policial que eu me referi a ele pode se cansar, porque nós nos cansamos. É fato que a vida que nós vivemos, muitas vezes nos leva a pensar que as impunidades, elas se justificam por si mesmas, e nós muitas vezes temos que apenas engolir seco aquilo que é o retrato de uma vida onde o mal habita e muitas vezes prevalece. Por isso é um desafio refletir sobre o bem, sobre fazer o bem, sobre fazer a vontade do Senhor. E eu gostaria de nessa noite exatamente mostrar para mim e para você que há virtude sim em fazer o bem, que as possibilidades de que a vontade do Senhor se cumpra na vida daqueles que semeiam o bem, são realmente possibilidades abençoadoras. A Bíblia diz, você não precisa abrir aí para sermos mais objetivos, mas lá em Atos 10, 38, a Bíblia fala que Jesus ele andou entre nós fazendo o bem. Jesus andou fazendo o bem. Você, melhor do que eu, talvez conhece toda a trajetória do teu Senhor. Você sabe como foi a história de Jesus, e a Bíblia categoricamente afirma isso. Jesus andou por toda a terra fazendo o bem. Olha só o que está escrito aqui: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Qual modelo mais nós precisamos para poder optar definitivamente nas nossas vidas pelo bem? Se Jesus é a nossa maior referência, se Jesus é digno de ser seguido pelos seus atos e pelos seus exemplos, o que nos faria pensar que uma vida jogada ao mal faria de mim e de você realmente estrelas da nossa caminhada? Jamais. O mal, ele é sempre perturbador. O mal, ele é sempre fruto da iniquidade na vida de todas as pessoas que não conhecem a Deus. Por isso é impossível uma pessoa que caminhe com o Senhor que não tenha dentro do seu coração uma predisposição para fazer o bem. É impossível que eu e você que conheçamos a palavra, que entendemos verdades bíblicas tão abençoadoras para a nossa história, tenhamos ainda dificuldade para fazer o bem. E muitas vezes isso é exatamente o exemplo de uma sociedade corrompida, que já se cansou, que já se estressou com o próprio ser humano, e que não consegue muitas vezes reproduzir o bem que há em nós. E infelizmente muitos de nós acabamos não olhando para o exemplo de Jesus, mas olhando para o retrato de uma sociedade mal, e assim muitas vezes praticando atos iníquos. Eu gostaria de nessa noite dizer para você, através de um versículo da palavra, que nós devemos sim fazer o bem todos os dias da nossa vida. E a pergunta seria: por que é que eu devo fazer o bem? A resposta é muito óbvia. Nós devemos fazer o bem porque o bem é bom. Isso parece ser muito óbvio. Pastor, eu sei que o bem é bom. É verdade. Mas ainda existem muitas pessoas que estão flertando com o mal. Talvez pensando: mas o mal não é tão mal assim. Existe ainda muitas pessoas se enamorando da maldade, pensando: imagina, né, esse negócio de ser bom em todo o tempo, isso é um radicalismo, ninguém consegue, isso jamais acontecerá. Não tem nenhum problema um pouquinho de maldade, não tem nenhum problema um pouquinho de malignidade dentro do meu coração, ainda que nós não falemos com essas palavras, mas muitas vezes reproduzimos isso através de escolhas, através de posicionamentos, através de lugares que frequentamos, muitas vezes subestimando o pecado, muitas vezes subestimando o mal que existe dentro de nós mesmos,
achando, não, imagina, o mal jamais me pega, imagina, eu sou uma pessoa selada com o sangue do Cordeiro. E é exatamente aquilo que nós sempre falamos para as crianças: não brinque com fogo, não brinque com fogo, que uma hora você pode se queimar. E é dito e feito, em algum momento o fogo queima o dedo. Irmãos, isso é tão sério, e nos faz pensar que parece que o óbvio já não é mais tão óbvio assim. Se eu falar para você que você deve fazer o bem porque o bem é bom, você vai dizer, ah pastor, mas isso eu já sei, fala uma coisa nova. Mas muitos de nós sabemos que o bem é bom, que o bem é melhor, que o bem deve ser praticado, mas continuamos flertando com o mal. Continuamos brincando com fogo, continuamos muitas vezes dando espaço para que o pecado, para que as trevas possam invadir a nossa vida. Isso nos torna exatamente presas fáceis do nosso inimigo. A Bíblia fala, e esse texto é um texto que eu gostaria que você abrisse, eu não tenho ele projetado aqui, mas Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, lá no verso de número 21, ele nos fala sobre viver o bem e exatamente vencer o mal com o bem. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 12, verso 21, Romanos 12, 21, a palavra de Deus, ela nos diz exatamente assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Você pode ler comigo, está aqui na transparência, diga assim: não te vencer o mal, vence o mal. Vamos ler de novo: não deixes vencer. Essa é uma verdade implícita da palavra de Deus. Não devemos deixar as nossas vidas serem vencidas pelo mal. Mas a melhor forma, meus irmãos, de vencer o mal é com o bem. E vencer o mal com o bem, embora pareça simples, é uma tarefa que dá trabalho nas nossas vidas. Vencer o mal com o bem é uma luta interior tão grande, que só pode ser travada através de pessoas que um dia conheceram a realidade do reino de Deus. Aprender, meus irmãos, a cultivar os valores do reino é uma luta que eu e você, em algum momento da nossa trajetória, vamos ter que travar. E essa luta muitas vezes vai nos separar, vai separar joio do trigo. Essa luta muitas vezes vai separar, se eu e você estamos cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra lá em Reis. Essa luta muitas vezes vai dividir alma e espírito e vai declarar aquilo que verdadeiramente está dentro do nosso coração. Sabe por quê? Porque essa luta, ela está em uma outra dimensão. Não é aquela luta que eu travo com os demônios, não é aquela luta que eu travo somente com Satanás, com as trevas, não. Essa é uma luta que às vezes eu travo no nível do relacionamento humano. É a minha capacidade de entender que sempre o mal será vencido através da prática do bem. Seria mais fácil, seria mais cômodo para as nossas almas vencer o mal com o mal. Ah, fez para mim? Vou fazer para ele. Seria muito mais fácil, meus irmãos, lançarmos mão dessa coisa de evangelho, lançarmos mão dos princípios do reino e falar: não, se ele fez, eu também posso fazer. Se eu recebi a impunidade, o outro também tem que receber. E é exatamente isso que a graça de Deus veio abolir daquilo que era imposto na lei do Antigo Testamento. Olho por olho e dente por dente. Algo já vencido, não pela força humana, mas algo vencido principalmente pela ação do Espírito de Deus no homem. Eu não sei se vai dar certo, mas eu lembrei de um vídeo a hora que eu estava vindo para cá. Eu
eu lembrei de um videozinho que eu assisti, que na verdade é uma reportagem de um jornal. Aí eu cheguei aqui na igreja mesmo, tentei acessar, me pareceu que estava fácil de ser visto. Eu fiz um desafio para os meninos ali, que era ver se eles conseguiam de última hora aprontar esse vídeo para mim. Nem sei se deu certo. Deu certo, Fábio? Deu certo? Tá. Então eu vou passar esse vídeo que acredito eu vai complementar com um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Parece que está carregando ali. Enquanto o vídeo está carregando, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas mesmo. Opa, parece que apareceu ali. Você está perdoado. Vamos ver se... Eu sou uma cristã e eu estou lhe perdoando. Vou continuar orando, Alisson. Eu nunca vou lhe visitar onde você vai estar, porque eu não tenho coragem de ir lá. Olhe para mim. Mas eu vou estar orando. E você vai encontrar esse Deus que eu sirvo. E você vai servir Ele. Viu? Eu não tenho um pingo de ódio de você, Alisson. Eu só oro por você todos os dias. Eu esperei esse ano inteiro, Alisson, para lhe dizer isso. Desde o dia que disse assim, olha, o Daniel tá morto, que foi Alisson, eu não lhe conhecia. Eu disse, Senhor, tome conta dele. E hoje eu tô triste, Alisson, com você, porque você matou mais um. Eu tô triste. Olhe para mim, Alisson, você precisa olhar. Você não deixou, você não me deu a chance de olhar nos olhos do meu filho antes dele morrer, porque você matou ele antes de eu vê-lo. E você sabe que Daniel não era um menino ruim. Você sabe o quanto Daniel era bom, trabalhador. Mas eu tô aqui. Vou continuar orando por você. Senhor, acompanha a Alisson onde ele estiver, Senhor. Não largue dele um minuto, Senhor. Toque na alma dele, como o Senhor tem tocado na minha. Dá o conforto à mãe dele, Senhor, que deve estar sofrendo tanto quanto eu. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Olha só, esse vídeo que talvez você pode ver ele com mais qualidade na sua casa depois, ele fala de uma triste realidade, de uma mãe que perdeu o seu filho. Esse rapazinho chamado Alisson, que é o homicida da história, ele matou o filho dessa senhora, matou o filho dela. E sabe, irmãos, embora não tenha passado por uma circunstância dessa ainda na minha vida, eu consigo talvez imaginar, por tantas histórias que nós já ouvimos, qual deve ser o sentimento que uma mãe tem quando perde o seu filho para um assassino. E que muitas vezes é realizado de uma forma até mesmo covarde. Sabe, essa mulher, não diferente de todos nós que estamos aqui, ela também tem coração, ela tem sentimento. Essa mulher, não diferente de todos nós, ela também amava o seu filho, ela também cultivava um relacionamento com o seu filho, mas sabe o que essa tragédia fez? Tirou o filho dela. Ela tinha todos os motivos do mundo para odiar esse rapaz para o resto da vida. Você concorda comigo? Ela tinha todos os motivos. Se alguém abordasse ela na rua e talvez perguntasse, por que você tem essa cara de ruim? Por que você age assim? Por que você faz as coisas desse jeito? Ela podia, em toda a sua vida, em toda a sua história, justificar talvez a sua triste realidade nesse episódio da vida dela. O que essa mulher resolveu fazer, na minha visão, é uma das maiores virtudes, a qual somente seres humanos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro são capazes de fazer: perdoar aquele que o ofendeu em última instância. Sabe o que essa mulher estava fazendo em uma atitude como essa? E eu gostei que ela fez questão de pegar o rapaz e falar: olha no meu olho, que eu tenho para te falar é muito sério. O que essa mulher estava fazendo era vencendo o mal com o bem. Vencendo o mal com o bem. Ela não era a perdedora da história, muito embora tenha perdido seu filho, que é o bem mais precioso de qualquer pai e de qualquer mãe. Mas aquela mulher, ela não estava sendo uma derrotada, aquela mulher estava sendo uma vitoriosa. Por isso eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, não sei como tem sido travada as batalhas na sua vida.
Eu não sei como você tem encarado os desafios que têm se apresentado diante de você. Eu não sei como você tem lidado com as amarguras, com as ofensas que possivelmente foram acontecendo na sua história. Mas uma coisa eu tenho para te dizer: só existe uma forma de ser vencedor, que é continuar fazendo o bem. Ah, pastor, mas aquela pessoa me fez tanto mal. Pastor, aquela pessoa matou meu filho. Essa é a triste realidade do mal que habita dentro dos seres humanos. Mas eu só venço o mal fazendo o bem. Aquela mulher podia ter pego, sei lá, uns capangas e falado: agora eu vou lá e eu vou matar os da família dele, eu vou me vingar, eu vou fazer desse jeito, daquele outro. Ela estaria fazendo exatamente contrário com a vontade de Deus. E sabe de uma coisa? Ao invés de vencer, ela estaria alimentando ainda mais a maldade no meio da sociedade. E é assim que as pessoas têm vivido, de alimentar a maldade em cima de maldade, de se vingar, de fazer do seu jeito, porque muitas vezes nós queremos somente nos valer da nossa situação, não estamos preocupados com o reino de Deus, não estamos preocupados com a vontade do Senhor, não estamos preocupados com a transformação que Ele fez no nosso interior. Queremos resolver o nosso problema, e isso se torna uma das coisas mais prejudiciais da nossa história. Amém? Então, meu irmão, vença o mal com o bem. Jamais lute com o mal, usando o mal que existe dentro de você, porque senão, com certeza você verá os prejuízos disso na sua vida, e é tudo que nós não queremos diante do nosso Senhor. Eu quero, em um outro momento agora, continuar falando para você sobre esse desafio de vencer o mal, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso 17. Vou pedir para a Patrícia subir aqui no altar, não estou vendo a Patrícia. Tiago, capítulo 4, verso 17. Tiago 4,17 é um texto conhecido, onde a palavra de Deus ela diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Você já se deparou com esse texto em outras ocasiões também. A Bíblia aqui está falando sobre um saber, sobre algo que nós entendemos, ou seja, nascemos para fazer o bem, nascemos para fazer a diferença. Mas o que acontece nas nossas vidas é que muitas vezes nós não fazemos o bem. Um dado interessante, que quando eu ministrei aquela palavra do mal que habita em mim, eu comentei aqui com os irmãos, talvez alguém se lembre, é que em um site na internet chamado Atlas da Violência, saiu agora os dados referentes aos últimos 3 anos, E é alarmante o que aparece lá sobre o Brasil. Apareceu um dado lá dizendo que 10% de todos os homicídios registrados no mundo inteiro, 10% estão aqui no Brasil. Em um comparativo, foi constatado que a violência urbana do Brasil mata mais do que muitas guerras históricas espalhadas em volta do mundo. Isso é triste demais. Isso sem dúvida fala de uma sociedade corrompida, fala de uma sociedade sem valores. Isso talvez até fale do risco que nós estamos correndo, porque imagina, se 10% dos homicídios registrados no mundo foram no Brasil,
A impressão que dá é que em todo tempo tem alguém mirando uma arma para você. De tão perigoso que é viver numa sociedade como a nossa. E de fato você percebe que isso é bem verdade mesmo. Não é uma e nem duas situações as quais você percebe que a maldade está tomando conta, a violência muitas vezes está destruindo vidas, está acabando com pessoas. É possível que, se alguém riscar o carro do outro, se alguém, sei lá, pegar o lugar na fila do outro, se alguém passar na tua frente no trânsito, é possível que um homicídio aconteça. Ou seja, nós corremos muito mais risco do que nós imaginamos. Vivemos diante de uma sociedade violenta. Faltaria aqui talvez tempo para dizer sobre tanta catástrofe na área da violência que nós temos sofrido como país, como cidade, como estado e até mesmo como povo de Deus. Mas esse texto ele não está falando sobre esse tipo de violência. Esse texto está falando de um outro tipo de violência ou de um outro tipo de maldade que muitas vezes acabamos praticando e até mesmo sem perceber. A Bíblia está dizendo aqui: aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz, nisso ele está pecando. De fato, o texto não está falando sobre simplesmente a prática do mal, mas aí ele está falando sobre sonegar o bem. Então eu queria que você entendesse que tão preocupante como a prática do mal nos nossos dias é a sonegação do bem. Talvez você fale assim: pastor, realmente a maldade está instalada. Realmente hoje nós vemos tantos homicídios, tantas situações de violência. Mas eu queria dizer para você, pastor, que eu não fiz nada. Eu estou imune, eu não fiz nada. E aqui está um outro dado preocupante para nós. É tão ruim matar como é ruim não fazer nada. É tão pecado do ponto de vista bíblico você se tornar um homicida, como é pecado não praticar e não fazer o bem. Às vezes nós rotulamos exatamente assim: não, eu faço parte do grupo das pessoas éticas, sérias da sociedade. Eu faço parte daquelas pessoas que costumam fazer tudo certinho, ótimo. Isso é uma maravilha, meus irmãos. Mas tão preocupante como o número de assassinatos que estão acontecendo todos os dias é exatamente o número de pessoas conformadas com aquilo que está acontecendo. O Martin Luther King, ele falou uma frase que é mais ou menos assim, não vou ser exato agora, mas ele fala que ele se preocupa, ele não está tão preocupado com o avanço da maldade, como ele está preocupado com a omissão da verdade. A omissão da verdade, essa sim é preocupante. O avanço da maldade, meus irmãos, é algo que nós conhecemos desde a criação do homem, especialmente quando ele cai em pecado. De lá para cá, a maldade só vem avançando. Mas também é bem verdade que assim como a maldade avançou, a omissão também avançou. Assim como o mal conseguiu uma posição de destaque hoje na sociedade, e hoje quando fala da maldade nós nos assustamos. Hoje até mesmo é possível que passe pela nossa cabeça de que o mal é mais forte do que o bem. Mas por quê? Porque você liga a televisão, vê tragédia. Você liga a televisão, você escuta falar apenas da evolução da maldade. Mas sabe de uma coisa?
que a maldade está avançando, isso não é novidade para ninguém. Mas novidade é saber que nós cristãos estamos crescendo em volta do mundo. É saber que as estatísticas dizem assim: olha, aumentou o número de evangélicos no país, maravilha. Mas aumentou o número de bondade? Aumentou os dados que dizem respeito à transformação de vida, de caráter? Não. Porque na verdade o que aumentou foi só o número de frequentantes de igreja. Mas o bem muitas vezes acabou sendo sonegado. E da mesma forma com que nós percebemos o avanço da maldade, percebemos também a omissão da verdade. E isso é algo sério, do qual nós precisamos urgentemente refletir, uma vez que nós vivemos em uma situação onde, quando o mal avança, não somente as nossas vidas são afetadas, mas a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, as nossas gerações. Nós tivemos aqui no altar agora o privilégio de receber 3 princesas sendo apresentadas aqui no altar do Senhor. Que coisa linda é isso! Eu tenho meu filhinho que está com 9 meses de vida, outro que tem 5 anos, mas eu não paro de me perguntar para o meu próprio coração: o que será nessa geração deles? O que eles encontrarão? De que forma eles se relacionarão? Nós somente vamos colher a bondade do Senhor se nós começarmos a semear. E nós semeamos ela através de atitudes como aquela que nós vimos nesse vídeo. De alguém ousado, de alguém machucado, de alguém com todos os motivos para chutar o balde e nunca mais acreditar em ser humano nenhum, mas que pelo amor à causa do Senhor, resolveu dentro do seu coração dizer: mesmo assim eu perdoo. E ali ela estava jogando uma semente de bondade. E ali todas aquelas câmeras estavam filmando. E para muitas pessoas no Brasil inteiro ficou explícito que a bondade, que o bem, ele vence o mal, mas ele vence com atitudes de bondade, não de maldade. Meus irmãos, nós seremos julgados exatamente assim. Eu acredito, e isso é uma percepção pessoal minha, que no dia do julgamento haverá pessoas muito más, conhecidas ao longo da sua história por toda a maldade que praticaram, mas haverão pessoas comuns também, mas pessoas que foram omissas, porque o assassino será julgado pelos homicídios que cometeu, o ladrão será julgado pelos roubos que ele praticou, mas os omissos também serão julgados, porque não semearam a palavra de Deus e não fizeram aquilo que o Senhor disse para fazer, ou seja, sonegaram o bem. Seremos julgados da mesma forma. É por isso que não basta não fazer o mal, não basta ser bonzinho, não basta ser eticamente correto, não basta pagar os impostos, não basta pagar as contas em dia, não basta fazer tudo aquilo que nós fazemos. Isso é ordinário nas nossas vidas. Extraordinário nas nossas histórias é fazer o que aquela mulher fez, é vencer o mal com o bem. Extraordinário nas nossas vidas é não deixar nem por um dia sequer de semear o reino de Deus sobre a vida das pessoas. É exatamente entender o chamado que Deus tem para as nossas vidas, ou seja, somos pessoas com naturezas caídas, somos pessoas com maldade instalada dentro de nós, mas o que faz distinção entre alguém que deixou a sua natureza pecaminosa prevalecer e uma pessoa que deixou o bem prevalecer? São os nossos atos, são as nossas ações, é o nosso comportamento. Pasme você, mas homens como Hitler, homens como Pablo Escobar, amavam, sabia disso? Eu vi uma reportagem esse tempo atrás, especialmente lá sobre o Pablo Escobar, e eu vi uma coisa interessante.
Aquele homem fez muita maldade, muita maldade. Mas ele chegava em casa, ele era um excelente pai, um excelente marido. Ele cuidava dos capangas dele como se fossem filhos dele. E você fala assim, mas como que uma pessoa que é capaz de matar, de roubar, de sacrificar por causa do dinheiro, por causa da droga, sei lá eu por causa do quê, chega em casa e ama os seus filhos? Porque todos nós, em algum nível das nossas vidas, nós amamos com todo o nosso potencial. A história fala que Hitler cuidava bem dos seus cachorros. E eu fico pensando que um camarada como Hitler, por exemplo, não chegaria onde chegou se ele não cuidasse bem daqueles camaradas dentro da sua própria casa. Se ele não fizesse o bem ali, se ele não cultivasse o bem entre os seus comandados. Porque em algum nível aquele homem amava. Em algum nível aquele homem exercia a bondade, ainda que na totalidade da sua vida ficou explícito toda a sua maldade. Porque o ser humano, ele tem essa variação, ora estou bem, ora estou mal. O ser humano, que sou eu, que é você, ao mesmo tempo que habita dentro de nós o bem, ao mesmo tempo também habita dentro de nós o mal. E o que prevalece nas nossas vidas é exatamente aquilo que nós cultivamos. Se eu cultivo o mal, logo ele será a minha colheita no dia de amanhã. Mas se eu cultivo o bem, sem dúvida nenhuma, em algum momento da minha história, eu vou colher o bem, eu vou colher a paz, eu vou colher a direção do Senhor. Há um texto na palavra de Deus, se você puder, abra comigo rapidinho, eu estou bem perto de finalizar. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. A palavra de Deus, ela diz, lá no verso 13, você está comigo aí, amém? Amém. Mateus 16, 13 diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Verso 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Verso 22. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Você conhece a história? E nessa história está acontecendo exatamente o que eu estava falando aqui. Nós somos seres humanos com duas naturezas, onde com a mesma rapidez com que recebemos revelações dos céus, muitas vezes podemos ser usados pelo maligno. A Bíblia fala que Jesus estava ali naquela ocasião explicando qual era o seu propósito na terra. O Filho do Homem veio para ser sacrificado. E a Bíblia fala que é exatamente nesse momento que Pedro chama Jesus à parte. Imagine essa cena. Tenta ilustrar na tua mente essa cena. Jesus explicando e Pedro bravo com Jesus. Chama ele à parte e fala: Senhor, para com essa besteira de ser morto. Para de falar de cruz. Senhor, não
demonstra fraqueza na frente dos discípulos, não. Você não vai morrer coisa nenhuma. É isso que Pedro estava fazendo com Jesus. Imagine essa cena. E é quando Jesus olha bem no olho de Pedro e fala: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, sim dos homens. Irmãos, 5 versículos acima, Pedro tinha recebido uma revelação dos céus, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. 5 versículos distancia o homem da revelação do homem da maldição. 5 versículos distancia aquele que teve entendimento dos céus no seu coração, para aquele que teve atitude do inferno no seu coração. Assim somos nós, vulneráveis ao ponto de sermos muitas vezes refém de Satanás em circunstâncias das nossas vidas. Eu posso agora aqui estar pregando de uma forma que talvez você esteja aí pensando no seu relacionamento com Deus, mas eu posso também daqui a pouco sair ali e cometer um ato de maldade, porque eu estou vulnerável a isso. Esse é o coração humano. Aquilo que eu cultivo, aquilo para o qual eu pago um preço na minha vida, isso vai determinar se eu vivo para a maldade ou se eu vivo para a bondade. Somos vulneráveis assim. E o que eu queria dizer para você com base nesse texto é: meu irmão, vigia o teu coração, vigia a tua alma, permita que o Espírito Santo faça um check-up na sua vida e não deixe que atos de maldade se estabeleçam na sua vida. Não deixe com que o jornal, com que o noticiário seja o padrão de referência na sua vida, porque lá você está vendo atos de maldade, mas ao mesmo tempo você está vendo pessoas lá inconformadas a ponto de até mesmo se vingar. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a perceber que andar com o Senhor é justificar os nossos atos por fazer o bem, e como diz aquela frase conhecida, não importa a quem, o nosso chamado é para fazer o bem. Desde a criação, nós somos chamados para fazer o bem. A maldade tenta tomar o lugar do bem nos nossos corações, mas só anda debaixo de atos de maldade quem cultiva isso. Você tem cultivado? Você tem permitido que a dureza da vida, que as lutas da tua história, você tem permitido que as amarguras do teu coração, que as ofensas que você recebeu, que as tristezas, que as decepções que estão na sua vida hoje comandem a tua história? Ou você tem permitido que a palavra de Deus, mesmo em meio a tantas lutas, se torne o caminho, se torne a revelação, se torne a direção para o teu espírito? Todos os dias, meus irmãos, todos os dias nós seremos expostos a essas duas coisas na nossa vida: a bondade e a maldade. Você escolhe, eu escolho, eu decido o que eu quero colher no dia de amanhã. Se eu quero colher a maldade, eu sei que você não quer isso, eu não quero isso, semeia a maldade. Mas se eu quero colher a bondade que vem dos céus, que vem do Senhor, eu semeio essa bondade, eu semeio o reino de Deus, eu semeio a palavra do Senhor, eu semeio atos de justiça. Ah, mas isso não tem reconhecimento. Tudo bem. Ah, mas isso as pessoas não estão preocupadas. Ah, pastor, mas ninguém faz isso. Mesmo que ninguém faça isso, meu irmão, mesmo que ser bom esteja fora de moda, o nosso chamado, e conforme o texto que nós lemos de Gálatas iniciando essa conversa, nós não devemos desfalecer, não devemos nos desanimar por fazer o bem. Somos chamados todos os dias a viver uma vida onde somos a resposta para essa sociedade, porque de maldade, de atos de injustiça, o mundo já está cheio. O que precisa é exatamente de pessoas que sejam aquilo que a palavra de Deus nos chamou a ser: sal e luz nesse mundo. Eu não sei se você
em algum momento dessa palavra, percebeu o seu coração aí vulnerável à vida. Mas eu queria, como palavra principal, dizer ao meu e ao seu coração que o simples fato de não fazermos o mal não significa que seremos aceitos diante do Senhor. Porque há muita gente que não faz o mal, mas omite o bem. Eu e você somos chamados para anunciar o bem, anunciar as boas novas. Não fazer o mal é ordinário. Todo mundo, maioria das pessoas tenta ser certinho, maioria das pessoas tenta não fazer o mal. Eu acredito que extraordinário é fazer o bem, mesmo em uma sociedade onde só se cultiva e se premia o mal. Isso sim faz de mim e de você pessoas distintas. Isso fez daquela mulher do vídeo uma serva de Deus, porque olhou nos olhos daquele menino e falou assim: ó, você matou meu filho, mas eu te perdoo e eu profetizo que você um dia vai conhecer ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de, nesse momento final, orar pela minha vida, pela sua vida. E eu queria te chamar aqui no altar para que nós possamos terminar esse culto buscando o Senhor e cultivando exatamente um sentimento de que nós estamos aqui nessa terra com uma missão muito grande, que é levar o bem e fazer o bem a todas as pessoas. Amém? Vem aqui para o altar, vamos encerrar esse culto, vamos terminar na presença do Senhor, vamos colocar os nossos corações diante de Deus, vamos desafiar a nossa própria alma nessa noite a viver os atos de justiça do reino do Senhor. Vai valer a pena mesmo. Vem bem pertinho aqui do altar, para que possa caber todo mundo aqui. Vamos buscar o Senhor nesse momento. Se você já está aqui no altar, feche os teus olhos nessa hora. Vai valer a pena mesmo. Enquanto um cântico será entoado nesse momento, eu queria te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento e a refletir um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre os desafios que você tem enfrentado todos os dias. Eu acredito que nesse altar existem os dois lados da moeda. Aqui nós temos pessoas que em algum momento da sua vida ofenderam, mas também temos aqui pessoas que foram ofendidas. Eu sei que aqui nesse altar existem muitos que estão lutando para viver uma vida onde não faça o mal, onde não pratique-se o mal. Mas também tem muita gente que está sonegando o bem. Tem muita gente que também está se omitindo diante do chamado de serem, ó Pai, discípulos do Senhor, de levar a sua palavra, de cultivar o amor entre a sociedade. E eu queria que você refletisse sobre isso. Quem é você hoje? Você é só aquele que não pratica o mal, mas omite o bem? Você aqui é um ofendido ou você é um ofensor? Vai valer a pena. Como você tem dado resposta para as amarguras que hoje estão instaladas dentro da sua vida? Como você tem respondido diante das dores e diante das tristezas que talvez você tenha vivido na tua história? Vai valer a pena mesmo. Somos tentados a viver para o mal. Somos inclinados a muitas vezes cultivar as ações malignas na nossa vida. Vai valer a pena. Mas eu creio que você, como eu, deseja nessa noite dizer ao Senhor que você se arrepende por ter omitido-se ao bem, por não ter praticado os atos de bondade, por não ter
feito exatamente aquilo que estava no coração do Pai. Eu creio que, como eu, também há arrependimento no meio da igreja hoje, no sentido de perceber que a vontade soberana do Senhor muitas vezes tem sido deixada de lado, em função dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, dos nossos mesquinhos objetivos, que muitas vezes não contemplam a vontade do Senhor, não contemplam o reino do Senhor. Pessoas estão morrendo ao nosso lado. Certamente muita gente está sendo desferida por golpes, está sendo machucado, e tudo que nós conseguimos muitas vezes dizer é: que pena, que dó, muito triste o que essa pessoa está vivendo, mas não damos um passo em relação à necessidade do nosso semelhante. E é por isso que, em um mundo onde a maldade tem prevalecido, o que assusta não é o número de pessoas com maldade no seu coração, mas é o número de pessoas omitindo a verdade, é o número de pessoas se esquivando e dizendo: deixa para o outro, isso não é coisa minha, isso não é meu chamado, cada um cuide da sua vida. É tão trágico viver em uma sociedade individualista, é tão trágico viver em uma sociedade voltada para o seu próprio umbigo, para as suas próprias necessidades, quando na verdade o mundo inteiro está padecendo e a maldade está crescendo no meio do povo. É tão triste quando, como igreja, nós temos facilidade para nos reunir, para glorificar, nós temos facilidade para cultuar, somos bons religiosos, mas quando a segunda-feira chega, quando os desafios da semana se aproximam, nós omitimos as maiores verdades as quais nós acreditamos e estão dentro do nosso coração. Ouvimos sobre amor, mas não semeamos amor. Ouvimos sobre paz, mas muitas vezes estamos mais prontos para tirar a espada do que em semear a paz. Ouvimos sobre santificação, mas às vezes o que domina mesmo a nossa vida é o pecado, é as trevas. Ouvimos sobre tantas coisas preciosas que faria de nós, sem dúvida nenhuma, verdadeiros príncipes e princesas na presença do Senhor, mas ainda insistimos em flertar, em brincar com o pecado, com a maldade, de uma forma que achamos que isso não vai nos afetar. Eu creio que, como nunca antes na história, nós estamos muito perto de uma decisão, onde, assim como Elias um dia disse para os profetas de Baal e para todo o povo de Deus: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva a Ele verdadeiramente, mas se Baal é Deus, então opte por Baal. E eu creio que nós estamos exatamente assim, entre a cruz e a espada, quando o Senhor nos tem hoje perguntado aos nossos corações: você veio a esse mundo para fazer o bem? Por que é que está cultivando o mal? Você veio a esse mundo para semear o amor? Por que é que está semeando a maldade? Você veio a esse mundo para buscar e levar pecadores ao arrependimento? Mas por que é que você tem feito inimigos? Por que é que as pessoas se aproximam de você e você tem medo delas, e você as ofende, e você as machuca? O Senhor está nos chamando para sermos sal, luz, não apenas para levar um evangelho religioso, não apenas para levarmos a placa da igreja, mas principalmente para levarmos o seu amor, para levarmos a sua vida, e para realmente colocarmos dentro do coração das pessoas que vale a pena ser bom, e que nós vencemos o mal com o bem que existe dentro de nós, e não com a maldade. É tão fácil, está tão fácil hoje se justificar com o mal.
Está tão fácil hoje reagir com os nossos próprios atos de justiça, exatamente porque se eu agir com os meus atos de justiça, a sociedade vai me aplaudir, a sociedade vai dizer para mim: é isso mesmo, não leva desaforo para casa. Mas quando lemos a palavra, quando nos aproximamos do Senhor, nós vemos que é exatamente o contrário, que nós viemos a essa terra para fazer a diferença, e mesmo que algo seja capaz de machucar profundamente o nosso coração, o mal será vencido com a prática do bem. E é assim que eu quero profetizar, meus irmãos, que nós possamos sair daqui nessa noite dispostos a viver a bondade do Senhor, dispostos a viver um tempo onde o Espírito Santo confirmará cada luta, cada posicionamento, cada momento da nossa história, onde dissemos não às trevas. Ah, como será precioso ouvir o cântico dos anjos. Ah, como será precioso quando naquele dia o joio for separado do trigo e nós podemos dizer: semeamos o bem, fomos até os enlutados, fomos até os pobres, fomos até as pessoas machucadas. Ah, como será precioso quando a verdadeira recompensa vier sobre as nossas vidas e nós possamos dizer que valeu a pena permanecer fiel ao Senhor, valeu a pena permanecer fiel à sua palavra. Vai ser tão lindo isso, meu irmão. Senhor, valeu a pena mesmo. Se você conhece a letra desse cântico, eu quero convidar você nessa Senhor, hora valeu a pena. a dizer exatamente isso. Senhor, Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena, Senhor. Senhor, valeu a pena mesmo. Levante a sua voz agora e vamos dizer: quando aquele dia chegar, aquele dia do Senhor, aleluia, Pai, nós queremos poder dizer que valeu a pena, Senhor, que valeu a pena. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Levante a sua voz agora. E quando o grande dia chegar, Esse dia vai chegar para a honra e glória do Senhor. quando o grande dia chegar, Nós vamos e declarar ele isso. vem. Aleluia. E quando o grande Nosso dia dia, chegar, nosso dia vai chegar. eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena. Diga isso. Senhor, valeu a Cada pena. momento, Senhor. Senhor, Cada valeu a decisão, pena Senhor. mesmo. Valeu a pena, Senhor, nos posicionarmos na Tua palavra. Senhor, valeu a pena. Valeu a pena cada Senhor, dia, valeu a Senhor. pena. Cada dia na Tua presença, ó Senhor, Pai. valeu a pena mesmo. Pai amado, Sempre vale a pena. Pai querido, nós estamos aqui como Teu povo, arrependidos, Senhor. Sempre vale a pena. Arrependidos, mesmo. não simplesmente porque não fizemos o mal, mas principalmente porque omitimos o bem. Estamos aqui, Senhor, arrependidos, Vale a pena. não simplesmente porque fomos ordinários, Senhor, nas nossas vidas, mas porque, ó Deus, não fomos extraordinários nas nossas histórias. Arrependidos porque agimos conforme o nosso próprio senso de justiça. Arrependidos porque analisamos conforme a sociedade analisou. Arrependidos porque a Tua palavra, em alguns momentos, deixou de ser a verdade presente nos nossos corações e deu lugar àquilo que as pessoas pensam, àquilo que a sociedade acha. Por isso, nessa noite, Pai, mais do que simplesmente pedir ao Senhor que nos dê capacidade de reverter isso, nós estamos aqui também para dizer: nos perdoa, Pai. Nos perdoa por
tanta omissão. Nos perdoa por ver a maldade crescendo ao nosso lado e não sermos capazes muitas vezes de semear um só fruto de justiça espiritual. Nos perdoa porque, assim como o resto de toda a população, quando vemos alguém sendo morto, quando vemos alguém sendo massacrado pela vida, muitas vezes até, Pai, achamos que isso é comum. Nós estamos nos acostumando com os cadáveres à nossa volta, estamos nos acostumando com as pessoas entrando em depressão à nossa volta, estamos nos acostumando com a maldade crescendo do nosso lado, Senhor. Por isso, nessa noite, tudo que viemos aqui te pedir, nos dê capacidade, Senhor, de reverter isso e de vencer o mal com o bem e tornar a Tua presença, Pai, real nas nossas vidas, de forma que não apenas religiosamente, mas principalmente relacionalmente, as pessoas saibam que nós somos transformados pela Tua palavra e que ela mudou tudo dentro de nós e hoje somos novas criaturas para a Tua glória e para o Teu louvor. Pai, que nesse momento especial o Senhor possa nos despedir e que ao sair, Pai, daquela porta de volta para as nossas casas, um único desejo tome conta dos nossos corações: fazer o bem, Senhor, e não omitir a graça e o Espírito Santo que está dentro de nós. É isso que nós pedimos, ó Pai, e que agora o Teu grande amor, Senhor, o Teu precioso amor, e que agora também a graça de Jesus Cristo, o Deus Filho, que pagou tão alto preço pelas nossas vidas, e que a companhia, presença, consolo e ousadia do Espírito Santo seja com a Tua igreja, Senhor, hoje e todos os dias. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no teu irmão, deseja a paz do Senhor e boa semana para todos em nome de Jesus.